O maior poder que temos é o de escolher nossos pensamentos. Marco Aurélio. Você já se pegou preso em uma espiral de pensamentos negativos? Aqueles momentos em que sua mente insiste em reviver erros do passado, criar cenários desastrosos para o futuro e transformar pequenos problemas em montanhas intransponíveis? Isso não acontece apenas com você. A verdade é que nossa mente é uma máquina de produzir pensamentos, mas nem todos eles merecem nossa atenção. Os filósofos estoicos, há mais de 2000 anos, compreenderam algo essencial. Não é o que acontece conosco que determina nosso estado de espírito, mas sim a forma como escolhemos interpretar os acontecimentos. Epicteto dizia que os homens são perturbados, não pelas coisas, mas pela visão que têm das coisas. Ou seja, não são as dificuldades da vida que nos atormentam, mas sim a maneira como permitimos que elas dominem nossa mente. O problema é que, muitas vezes, nos tornamos reféns dessas narrativas internas. Criamos uma prisão invisível, onde a ansiedade, a culpa e o medo se tornam nossos carcereiros. Mas e se houvesse uma maneira de se libertar disso? E se você pudesse, de uma vez por todas, tomar o controle da sua mente e eliminar os pensamentos negativos da sua vida? Hoje, vamos mergulhar nas lições do estoicismo para entender como podemos quebrar esse ciclo de autossabotagem. E para ilustrar isso, deixe-me contar uma história. Imagine um homem chamado Daniel. Ele sempre foi alguém que se preocupava demais, analisava cada detalhe de sua vida, tentando prever o pior para evitar qualquer tipo de fracasso. Desde cedo, ouviu que precisava ser impecável, que qualquer erro poderia ser irreversível. Com o tempo, sua mente se tornou um campo de batalha onde os pensamentos negativos dominavam cada instante do seu dia. Ele acordava já se sentindo derrotado, revivendo erros do passado, antecipando fracassos que ainda nem tinham acontecido. O medo do julgamento alheio, a insegurança sobre suas decisões e a constante sensação de que não era bom o suficiente o mantinham refém de si mesmo. Um dia, ao desabafar com um amigo sobre como se sentia preso em sua própria mente, recebeu um conselho inesperado. Leia os estoicos. Sem muitas expectativas, Daniel começou a ler sobre Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Logo no início, uma frase de Epicteto o atingiu como um choque. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Aquilo parecia simples demais para ser verdade. Como algo tão básico poderia mudar o turbilhão de pensamentos que o atormentava há anos? Ainda assim, ele decidiu testar essa ideia. Da próxima vez que sua mente começasse a criar cenários catastróficos, Daniel parou e questionou: isso é um fato ou apenas um medo que estou alimentando? Pela primeira vez, percebeu o quanto seus pensamentos eram exagerados e como ele aceitava cada um deles como verdade absoluta. Com o tempo, ele começou a praticar uma técnica estoica chamada visão de fora, onde tentava enxergar sua vida como se fosse um espectador, sem se envolver emocionalmente com os dramas que sua mente criava. Aos poucos, percebeu que poderia escolher quais pensamentos alimentar e quais simplesmente deixar passar. Havia momentos difíceis, claro. O hábito de pensar negativamente não desapareceu da noite para o dia. Mas Daniel começou a perceber que não precisava dar tanta importância a cada ideia ruim que surgia em sua mente. Ele aprendeu a aceitar que nem tudo estava sob seu controle e que sua energia deveria ser focada naquilo que realmente importava. Quando um problema surgia, em vez de se perder em lamentações e medo, ele se perguntava: o que posso fazer agora? Se havia algo a ser feito, ele fazia. Se não houvesse nada, ele aceitava e seguia em frente. Com o tempo, as crises de ansiedade diminuíram, o peso constante nos ombros começou a se dissipar e, pela primeira vez em anos, Daniel experimentou a leveza de uma mente mais tranquila.
Ele compreendeu que o segredo para se libertar dos pensamentos negativos não era lutar contra eles, mas sim parar de alimentá-los. E foi assim que ele encontrou, através do estoicismo, o caminho para uma vida mais serena e focada no presente. Você não é seus pensamentos. Muitas vezes, nos identificamos completamente com os pensamentos que surgem em nossa mente, como se fossem a expressão absoluta de quem somos. Mas será que isso é verdade? Os estoicos e muitos filósofos ao longo da história nos ensinam que não somos nossos pensamentos. Eles são como nuvens passageiras no céu da consciência, surgindo e desaparecendo, sem que precisemos nos apegar a eles ou nos deixar definir por suas mensagens. Epicteto nos lembra que os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Ou seja, não é o que acontece em nossa mente que nos determina, mas a maneira como lidamos com isso. Imagine um rio fluindo continuamente. Você pode observá-lo da margem, ver folhas e galhos sendo levados pela correnteza, mas você não é nenhuma dessas folhas. Seus pensamentos são como esses fragmentos que passam pelo fluxo da sua consciência. Alguns são positivos, outros negativos, alguns trazem preocupações, outros ilusões, mas nenhum deles é você. O problema surge quando esquecemos essa distinção e nos agarramos a cada pensamento como se fosse uma verdade absoluta, permitindo que nos controle e defina. Quantas vezes um pensamento negativo já tomou conta de você ao ponto de fazer parecer que ele era real? A mente sussurra: você não é bom o suficiente, você sempre falha, as pessoas não se importam com você. Mas de onde vêm essas vozes? Elas não são fatos, são apenas narrativas que sua mente constrói. Se um estranho na rua dissesse essas coisas para você, provavelmente ignoraria. Mas quando a própria mente fala, acreditamos cegamente. Isso porque fomos ensinados a confiar em nossos pensamentos sem questioná-los, sem perceber que muitos deles são apenas repetições de padrões passados, inseguranças antigas ou medos infundados. Os estoicos praticavam o distanciamento cognitivo, uma habilidade fundamental para lidar com pensamentos destrutivos. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que devemos aprender a ver as coisas pelo que realmente são, sem permitir que nossa mente distorça a realidade com juízos precipitados. Isso significa olhar para um pensamento negativo e dizer: aqui está um pensamento, mas ele não me define. Esse simples ato de reconhecer a separação entre você e seus pensamentos já é um passo poderoso para se libertar deles. Considere a seguinte experiência. Imagine que sua mente é uma estação de trem e os pensamentos são os trens que chegam e partem. Alguns deles são agradáveis, outros são sombrios e perturbadores. Mas você não precisa embarcar em todos. Você pode simplesmente observar, deixar passar. Essa habilidade de escolher quais pensamentos merecem sua atenção e quais devem ser ignorados é um dos segredos para a paz interior. Isso não significa que devemos reprimir ou negar pensamentos negativos. Eles surgem naturalmente e fazem parte da experiência humana. Mas o erro está em dar-lhes mais poder do que merecem. Se um pensamento ruim aparece, reconheça-o como ele é. Apenas um pensamento. Ele não é um decreto, não é um destino, não é uma profecia sobre sua vida. É apenas uma ideia passageira que perderá força se não for alimentada. A mente pode ser um campo fértil para a negatividade quando permitimos que os pensamentos cresçam sem controle. É como um jardim que, se não for cuidado, será dominado por ervas daninhas. Mas quando cultivamos bons hábitos mentais, quando aprendemos a questionar e redirecionar nossos pensamentos, começamos a tomar o controle da nossa realidade. Isso exige prática, exige vigilância, mas é o caminho para a verdadeira liberdade interior. Lembre-se,
Você não é seus pensamentos. Você é aquele que os observa, que pode decidir quais ideias devem ser nutridas e quais devem ser deixadas para trás. Essa consciência é a chave para se libertar do domínio da mente e encontrar um estado de serenidade, onde os pensamentos perdem o poder de ditar sua vida. Questione suas crenças limitantes. Todos nós carregamos crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o que somos capazes de fazer. Algumas dessas crenças nos fortalecem, mas muitas nos aprisionam. Elas nos dizem que não somos bons o suficiente, que não merecemos felicidade, que o fracasso é inevitável. São como correntes invisíveis que restringem nossos passos e nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. Mas será que essas crenças são verdadeiras? Ou são apenas histórias que aceitamos sem questionar? Os estoicos nos ensinam que devemos duvidar de nossas percepções automáticas, pois muitas vezes elas são distorcidas pelo medo, pela insegurança e pelos condicionamentos sociais. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E isso também se aplica às crenças que temos sobre nós mesmos. Se acreditamos que somos fracos, indignos ou incapazes, vivemos sob o domínio dessas ideias sem ao menos examinar se elas realmente refletem a realidade. Desde a infância, absorvemos mensagens que moldam nossa visão de mundo. Talvez um professor tenha dito que você nunca seria bom em matemática. Talvez um parente tenha insinuado que você não teria sucesso na vida. Ou talvez tenha sido uma experiência dolorosa que fez você acreditar que não merece amor. Essas impressões ficam registradas em nossa mente como verdades absolutas e, sem perceber, passamos a viver de acordo com elas, como se fossem destinos inevitáveis. Mas e se essas crenças forem apenas ilusões? A filosofia estoica nos ensina a usar a razão para desafiar essas crenças. Pergunte-se, qual é a evidência real de que isso é verdade? Muitas vezes, descobrimos que nossas crenças limitantes não têm base sólida. São apenas repetições de pensamentos que nunca foram realmente testados. Se você acredita que não pode mudar, que está preso a uma realidade fixa, isso é apenas uma construção mental. A verdade é que a mudança é sempre possível, desde que você esteja disposto a questionar as barreiras que sua mente construiu. Imagine um prisioneiro que passou anos dentro de uma cela e um dia descobre que a porta nunca esteve trancada. Ele poderia ter saído a qualquer momento, mas permaneceu ali porque acreditava estar preso. Muitas das nossas limitações funcionam exatamente assim. São prisões que só existem porque acreditamos nelas. Mas assim como um prisioneiro pode testar a maçaneta e descobrir que está livre, você pode testar suas crenças e perceber que elas não têm o poder que imaginava. A próxima vez que um pensamento limitante surgir, desafie-o. Se sua mente disser, "Eu nunca vou conseguir", pergunte-se, isso é verdade? Ou é apenas um medo falando? Se ela disser, "Não sou bom o suficiente", reflita. Quem definiu esse padrão? Por que eu deveria aceitá-lo sem questionar? Os estoicos nos ensinam a buscar a verdade e a não sermos escravos de ilusões. A liberdade começa quando aprendemos a duvidar das correntes que nos prendem. Toda crença pode ser questionada. E ao questioná-las, você pode descobrir que muitas delas não passam de sombras projetadas pela mente. Quando você deixa de acreditar nas histórias que te enfraquecem, um novo caminho se abre. Você percebe que não há um destino fixo, que o passado não define o futuro e que cada dia traz uma nova oportunidade de reescrever a própria história. A diferença entre fatos e interpretações. Os estoicos nos ensinam que grande parte do sofrimento humano não vem dos fatos em si, mas da interpretação que damos a eles. Epicteto disse, "Não são as coisas em si que nos perturbam,
mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Essa simples verdade contém um imenso poder libertador. Se aprendermos a distinguir entre o que acontece e a maneira como interpretamos os acontecimentos, poderemos reduzir significativamente o peso dos pensamentos negativos que carregamos. Um fato é algo objetivo, que ocorre no mundo externo, independentemente de nossos sentimentos ou opiniões. Se está chovendo lá fora, isso é um fato. Mas se você pensa, isso estragou meu dia, essa é uma interpretação. A chuva em si não tem intenção de prejudicá-lo. A chuva apenas acontece. O problema surge quando atribuímos significados pessoais e emocionais aos eventos, enxergando-os como castigos, fracassos ou injustiças. Imagine duas pessoas presas no trânsito. Uma delas fica furiosa, bate no volante e se enche de pensamentos negativos. Isso sempre acontece comigo. Vou chegar atrasado, meu chefe vai me odiar. A outra pessoa no carro ao lado aceita o fato com serenidade e pensa: não posso mudar isso, vou aproveitar para ouvir um audiolivro ou simplesmente respirar fundo. O trânsito é o mesmo para ambos, mas suas experiências emocionais são completamente diferentes, porque suas interpretações são diferentes. Quando aceitamos que os fatos são neutros e que somos nós que lhes damos significado, ganhamos poder sobre nossas emoções. Muitas vezes, reagimos automaticamente às situações sem perceber que nossas reações são baseadas em filtros emocionais que adquirimos ao longo da vida. Esses filtros podem ter sido moldados por traumas, crenças limitantes ou simplesmente hábitos inconscientes. Mas se começarmos a questioná-los, perceberemos que temos mais controle do que imaginamos. Os estoicos praticavam um exercício mental poderoso chamado separação de julgamento. Sempre que algo acontecia, eles se perguntavam: isso é um fato ou uma interpretação? Se perdessem um objeto valioso, em vez de dizerem isso é uma tragédia, eles simplesmente afirmariam: eu perdi um objeto. Ao remover a carga emocional e as narrativas que criamos, conseguimos ver a realidade com mais clareza e evitar sofrimentos desnecessários. Isso não significa que devemos nos tornar insensíveis ou negar nossas emoções. Significa apenas que devemos aprender a distinguir entre a realidade objetiva e as histórias que contamos a nós mesmos sobre essa realidade. Quando alguém nos critica, por exemplo, o fato é que palavras foram ditas. Mas nossa interpretação pode transformar isso em um ataque pessoal, uma humilhação ou uma injustiça. Se mudarmos nossa interpretação, podemos ver isso como um aprendizado, uma opinião alheia que não define nosso valor, ou até uma oportunidade de crescimento. Muitas das angústias da vida vêm do apego a interpretações distorcidas. Vemos uma rejeição como prova de nossa falta de valor, um erro como um fracasso definitivo, uma dificuldade como um sinal de que estamos condenados ao sofrimento. Mas se olharmos para essas mesmas situações com uma nova perspectiva, perceberemos que são apenas eventos e que podemos escolher como reagir a eles. A liberdade mental começa quando entendemos que não controlamos os acontecimentos, mas controlamos nossa percepção sobre eles. Se conseguirmos enxergar os fatos como eles realmente são, sem acrescentar camadas de negatividade, veremos que muito do peso que carregamos era desnecessário. Afinal, como dizia Marco Aurélio, se você está angustiado por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela, e você tem o poder de revogar essa avaliação a qualquer momento. Pratique a visão de fora. Um dos maiores desafios que enfrentamos na vida é o excesso de identificação com nossos próprios pensamentos e emoções. Quando estamos imersos em um problema, ele parece gigantesco, intransponível, como se não houvesse saída. No entanto,
A filosofia estoica nos ensina a dar um passo para trás e enxergar a situação de maneira mais ampla, como se fôssemos observadores externos de nossa própria vida. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Esse ensinamento nos lembra que grande parte do nosso sofrimento não vem da realidade, mas da maneira como a interpretamos e da falta de perspectiva com que olhamos para nossos problemas. A visão de fora é a capacidade de nos distanciarmos emocionalmente das nossas dificuldades e analisá-las com imparcialidade. Imagine que você é um espectador assistindo à sua própria vida como se fosse um filme. Se um personagem estivesse passando pelo mesmo problema que você, o que você diria a ele? Você provavelmente enxergaria soluções que, no calor do momento, parecem invisíveis. Esse exercício nos ajuda a reduzir o impacto emocional das situações e a tomar decisões com mais sabedoria. Outra maneira de aplicar a visão de fora é imaginar como você enxergaria esse problema daqui a 1 ano, 5 anos ou 10 anos. Muitas das preocupações que hoje parecem esmagadoras se tornarão insignificantes com o tempo. Aquele erro no trabalho, a discussão com um amigo, o medo de falhar, tudo isso será apenas um detalhe em sua longa jornada. Essa mudança de perspectiva ajuda a reduzir a ansiedade e a colocar os desafios em uma escala mais realista. Os estoicos também praticavam a visão cósmica, que consiste em se imaginar como uma pequena parte de um universo vasto e em constante movimento. Quando olhamos para nossos problemas a partir dessa perspectiva, percebemos o quão pequenos eles realmente são. Como Marco Aurélio escreveu: "Pense na imensidão do tempo e veja como tudo é efêmero." Os acontecimentos que nos afligem hoje não terão importância no grande fluxo da existência. Além disso, podemos usar a visão de fora para superar o medo da opinião alheia. Muitas vezes, ficamos paralisados pelo medo de sermos julgados ou criticados. Mas se observarmos a situação de um ponto de vista externo, perceberemos que as pessoas estão ocupadas demais com seus próprios problemas para prestar tanta atenção em nós. O que nos parece uma falha humilhante para os outros pode ser algo insignificante ou até irrelevante. A visão de fora também nos ajuda a lidar com a raiva e o ressentimento. Quando alguém nos ofende ou nos trata com indelicadeza, nossa reação automática pode ser de revolta. Mas se nos distanciarmos emocionalmente e enxergarmos a situação como um observador, poderemos entender que aquela pessoa pode estar agindo sob a influência de suas próprias dores e inseguranças. Em vez de reagir impulsivamente, podemos escolher responder com calma e racionalidade. Praticar a visão de fora não significa negar nossas emoções, mas sim aprender a não ser dominado por elas. Significa desenvolver a capacidade de analisar nossas dificuldades sem que elas nos consumam, mantendo a clareza mental necessária para agir com sabedoria. É um exercício constante, mas, quando dominado, nos dá uma liberdade inigualável. Afinal, quando aprendemos a olhar para nossas dificuldades com a imparcialidade de um sábio, percebemos que muitos dos pesos que carregamos só existem porque os alimentamos com nossa própria mente. Abrace a dicotomia do controle. Em nossa jornada pela vida, frequentemente nos pegamos presos em ansiedades, frustrações e angústias causadas por eventos que estão além do nosso alcance. Nos preocupamos com o que os outros pensam de nós, tememos o futuro e remoemos o passado como se pudéssemos mudá-lo. No entanto, os estoicos nos oferecem um dos ensinamentos mais libertadores da filosofia, a dicotomia do controle. Como Epicteto afirmou, algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A sabedoria está em distinguir entre as duas.
A dicotomia do controle é uma ferramenta mental poderosa que nos ensina a dividir a realidade em duas esferas: aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. Essa distinção simples, mas profunda, nos dá a clareza necessária para direcionarmos nossa energia de forma eficaz. Quando gastamos tempo e esforço tentando mudar o que está fora do nosso domínio, apenas aumentamos nosso sofrimento. Mas quando aceitamos aquilo que não podemos controlar e focamos no que realmente está ao nosso alcance, encontramos serenidade e força. Para aplicar esse princípio, é essencial reconhecer que não temos controle sobre muitas coisas na vida. A opinião dos outros, o tempo, a política, os acontecimentos passados, as circunstâncias externas. Podemos nos esforçar para influenciar alguns desses fatores, mas nunca teremos domínio total sobre eles. No entanto, aquilo que podemos controlar é muito mais valioso. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas escolhas e nossa atitude diante dos desafios. Imagine um viajante enfrentando uma tempestade. Ele pode amaldiçoar a chuva, reclamar do frio, desejar que o tempo estivesse melhor. Mas nada disso mudará a realidade. A única coisa que ele pode fazer é decidir como reagir, buscar abrigo, continuar a caminhada com cautela ou ajustar sua rota. Se ele aceitar que a tempestade está fora do seu controle e focar apenas no que pode fazer a respeito, evitará o sofrimento desnecessário. O mesmo princípio se aplica aos nossos desafios diários. Se alguém nos trata com hostilidade, podemos nos irritar e desejar que a pessoa mude, mas isso está além do nosso controle. O que podemos controlar é nossa reação. Podemos escolher agir com calma, evitar o conflito ou simplesmente não permitir que a atitude do outro afete nossa paz interior. Se perdemos um emprego, podemos lamentar a injustiça da situação, mas o que realmente importa é o que faremos a seguir. A dicotomia do controle também nos ajuda a lidar com o medo do futuro. Muitas vezes nos preocupamos excessivamente com o que pode dar errado, esquecendo que não podemos prever ou evitar todos os problemas. O que podemos fazer é nos preparar da melhor forma possível e aceitar que, aconteça o que acontecer, teremos os recursos internos para lidar com a situação. Como Sêneca dizia, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando aprendemos a focar apenas no que está em nosso controle, a ansiedade se dissolve e a confiança cresce. Outro aspecto transformador desse conceito é a aceitação do passado. Não podemos mudar o que já aconteceu, por mais que tentemos. O que podemos fazer é aprender com as experiências, seguir em frente e agir melhor no presente. O estoico não desperdiça sua energia remoendo erros ou lamentando o que poderia ter sido diferente. Ele se concentra em como pode crescer a partir das lições do passado. A dicotomia do controle não significa passividade ou resignação. Não se trata de aceitar tudo sem questionar, mas sim de direcionar nossa energia para o que realmente faz a diferença. Se algo está em nosso controle, devemos agir com determinação. Se não está, devemos aceitar com serenidade. Essa postura nos liberta de uma carga emocional desnecessária e nos permite viver com mais equilíbrio e propósito. Quando abraçamos esse princípio, nos tornamos mais resilientes. Os altos e baixos da vida deixam de nos desestabilizar, pois sabemos que não precisamos controlar tudo para encontrar paz. Nosso foco se volta para o que realmente importa: nossas ações, nossa mentalidade e nossa capacidade de responder aos desafios com sabedoria. Como Marco Aurélio escreveu: "Dê-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as que posso e a sabedoria para distinguir entre elas." Essa é a essência de uma vida verdadeiramente livre. Evite alimentar pensamentos tóxicos. A mente humana é um jardim.
Se plantarmos boas sementes, pensamentos construtivos, reflexões sábias, ideias que nos elevam, ela florescerá com força e serenidade. Mas se permitirmos que ervas daninhas, pensamentos negativos, dúvidas infundadas, medos irracionais tomem conta, logo veremos nosso jardim sufocado, incapaz de dar frutos. Como Sêneca advertiu, não há nada de tão ruim que não possa piorar se for alimentado pelo medo. O problema não é ter pensamentos negativos, isso é inevitável. A questão está em alimentá-los, permitir que cresçam e dominem nossa mente. A mente é como um rio em constante fluxo, cheia de ideias, interpretações e lembranças. Algumas dessas ideias são úteis e nos impulsionam. Outras, no entanto, são tóxicas. Elas nos paralisam, nos fazem duvidar de nós mesmos e nos aprisionam em ciclos de angústia. Mas o que são pensamentos tóxicos? Eles se apresentam de muitas formas. A voz interna, que diz que você não é bom o suficiente, a obsessão pelo passado, que já não pode ser mudado, o medo do futuro, que ainda não chegou, a ruminação sobre erros que já deveriam ter sido perdoados. Muitas vezes, esses pensamentos surgem de crenças irracionais, reforçadas por experiências passadas ou por influências externas. E quanto mais atenção damos a eles, mais fortes se tornam. Imagine um lobo dentro de você. Ele pode ser dócil e calmo, ou pode ser feroz e incontrolável. O que determina sua natureza? Aquilo que você o alimenta. Se você nutre sua mente com pensamentos destrutivos, ressentimentos, autocrítica excessiva, preocupações inúteis, esse lobo cresce selvagem e perigoso. Mas se você alimenta sua mente com pensamentos saudáveis, gratidão, coragem, aceitação, o lobo se torna seu aliado. Os estoicos sabiam que nossa mente é moldada por aquilo em que focamos. Epicteto nos ensina que as pessoas não são perturbadas pelas coisas em si, mas pela visão que têm delas. Ou seja, não são os eventos externos que nos fazem sofrer, mas a maneira como os interpretamos. Se insistimos em pensar que tudo está contra nós, se nos convencemos de que somos incapazes ou indignos, criamos uma prisão mental da qual é difícil escapar. Para evitar alimentar pensamentos tóxicos, precisamos cultivar a consciência sobre o que estamos pensando. Muitas vezes esses pensamentos surgem automaticamente como um reflexo condicionado. Mas quando os observamos de forma consciente, podemos desarmá-los antes que ganhem força. Suponha que você cometa um erro em uma apresentação. Seu primeiro pensamento pode ser: sou um fracasso, nunca faço nada certo. Se você aceitar esse pensamento sem questionar, ele criará raízes e reforçará uma visão negativa sobre si mesmo. Mas se você parar e reavaliar, pode reformular. Errei, mas isso não define minha capacidade. Posso aprender com isso e melhorar. Essa pequena mudança faz toda a diferença. Outro método poderoso é substituir os pensamentos destrutivos por pensamentos mais saudáveis. Se um pensamento tóxico surge dizendo "eu nunca consigo nada na vida", desafie essa ideia. Será que isso é realmente verdade? Você nunca conseguiu nada ou apenas está ignorando suas conquistas? A mente é tendenciosa e muitas vezes nos faz enxergar apenas o que confirma nossas crenças negativas. Devemos treiná-la para buscar a verdade e não apenas os medos que já conhecemos. Os estoicos também praticavam o distanciamento dos pensamentos. Em vez de se identificar com cada ideia que surge, devemos vê-las como nuvens passando no céu. Elas aparecem, mas não precisam ficar. Marco Aurélio escreveu: "A mente se torna aquilo com que se alimenta. Como as águas de um rio, os pensamentos vêm e vão. Mas não precisamos nos agarrar a cada um deles." Praticar esse distanciamento significa perceber que um pensamento tóxico não é uma verdade absoluta,
mas apenas um reflexo passageiro da mente. Em vez de dizer, eu sou uma pessoa ansiosa, podemos dizer, estou tendo pensamentos ansiosos agora. Essa pequena mudança nos dá poder, pois nos lembra que não somos nossos pensamentos. Eles são visitantes e podemos escolher quais queremos deixar entrar e quais devemos ignorar. Além disso, devemos nos proteger contra fontes externas que alimentam pensamentos negativos. O que consumimos diariamente, mídia, redes sociais, conversas, afeta profundamente nosso estado mental. Se estamos sempre cercados por notícias alarmantes, críticas destrutivas ou comparações irreais, é natural que nossa mente se encha de toxicidade. Devemos ser seletivos com o que permitimos entrar em nosso mundo mental. Evitar alimentar pensamentos tóxicos não significa negar emoções difíceis. Todos passamos por momentos de dúvida, tristeza e frustração. O problema não está em sentir essas emoções, mas em nos agarrarmos a elas e permitir que dominem nossa vida. O estoico aceita suas emoções, mas não se deixa controlar por elas. Ele observa, reflete e decide conscientemente quais pensamentos valem sua atenção. No fim das contas, temos o poder de escolher qual narrativa seguimos. Podemos ser reféns de pensamentos destrutivos ou podemos cultivar uma mentalidade mais equilibrada e forte. A escolha está sempre em nossas mãos. Afinal, como diria Sêneca, enquanto damos espaço ao medo, ao pessimismo e à angústia, estamos acorrentados por nós mesmos. Mas aquele que controla sua mente, controla seu destino. A aceitação como chave para a paz mental. Vivemos em um mundo que nos ensina desde cedo a lutar contra aquilo que não podemos mudar. Passamos a vida resistindo, nos preocupando, tentando controlar o incontrolável. No entanto, a verdadeira paz mental não está na batalha constante contra as circunstâncias, mas na aceitação serena da realidade. Como Epicteto sabiamente declarou, não busque que os acontecimentos ocorram como você quer, mas deseje que ocorram como ocorrem, e sua vida será tranquila. A resistência à realidade é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Queremos que as pessoas ajam conforme nossas expectativas, que as situações sempre nos favoreçam, que a vida siga o roteiro idealizado em nossa mente. Mas a vida raramente segue nossas vontades. Planos falham, pessoas nos decepcionam, perdas acontecem. E quanto mais resistimos a essas verdades, mais sofremos. A dor muitas vezes não vem do evento em si, mas da nossa recusa em aceitá-lo. Aceitar não significa ser passivo ou conformado. Não significa que devemos desistir ou aceitar injustiças sem questionar. Pelo contrário, significa compreender que há coisas que não estão sob nosso controle e que gastar energia tentando mudá-las só nos traz desgaste e frustração. A aceitação nos liberta dessa luta inútil e nos permite focar no que realmente podemos influenciar. Nossas ações, nossas escolhas e nossa forma de reagir ao mundo. Imagine que você está no meio do oceano e começa a se debater contra as ondas. A água é forte e sua resistência só aumenta seu cansaço. Mas se em vez de lutar, você flutuar, permitindo que o mar o carregue sem desespero, perceberá que é possível manter-se à tona sem tanto sofrimento. A aceitação é esse ato de flutuar em meio às tempestades da vida. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: se você se aflige com qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Isso nos ensina que o sofrimento nasce não da realidade, mas da maneira como a interpretamos. Quando aceitamos que a vida tem sua própria ordem e que nem tudo estará sob nosso domínio, encontramos uma paz que a resistência nunca nos dará.
A aceitação também nos protege dos pensamentos negativos que nos atormentam. Quando nos culpamos pelo passado, sofremos inutilmente por algo que já não pode ser alterado. Quando tememos excessivamente o futuro, nos angustiamos por algo que ainda não aconteceu. Mas a aceitação nos ancora no presente, o único momento onde podemos agir e viver plenamente. Quantas vezes reclamamos das circunstâncias sem perceber que essa reclamação apenas prolonga nosso sofrimento? Um erro cometido, um emprego perdido, uma relação que terminou, nós nos revoltamos, nos afundamos em arrependimentos e ressentimentos. Mas no final, a realidade continua sendo a mesma. Nossa resistência não muda o que aconteceu, apenas nos mantém presos ao sofrimento. A aceitação nos permite olhar para frente, aprender com o que passou e seguir em frente sem carregar o peso da resistência. Os estoicos acreditavam que a sabedoria estava em alinhar-se à natureza das coisas. Assim como a água segue o caminho que encontra, sem resistência, nós também podemos aprender a fluir com os acontecimentos, em vez de lutar contra eles. A aceitação não significa desistência, mas sim sabedoria para discernir o que pode ser mudado e o que deve ser simplesmente aceito. A vida sempre nos trará desafios, mas cabe a nós decidir se vamos enfrentá-los com resistência e sofrimento ou com aceitação e serenidade. Quando aceitamos, não estamos nos rendendo, mas nos libertando. Como Sêneca disse, o homem sábio se ajusta ao mundo, não o contrário. No momento em que paramos de resistir ao inevitável, encontramos a verdadeira paz. Transforme desafios em oportunidades. A vida é uma sucessão de desafios. Alguns pequenos, outros gigantescos, capazes de abalar nossas certezas e nos fazer questionar se seremos capazes de seguir em frente. Quando enfrentamos dificuldades, nosso primeiro instinto muitas vezes é lamentar, resistir ou nos desesperar. No entanto, como ensinavam os estoicos, os desafios não são obstáculos para a nossa vida, mas parte essencial do caminho. Marco Aurélio escreveu: "O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho." Essa visão revolucionária nos ensina que os desafios não são inimigos, mas professores disfarçados. Cada dificuldade contém uma lição, uma chance de crescimento, uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes e sábios. Quando encaramos os problemas dessa maneira, mudamos completamente nossa relação com eles. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Começamos a perguntar, o que posso aprender com isso? Pense em um incêndio. O fogo não rejeita a madeira que lhe é lançada. Ele a consome e a transforma em ainda mais energia e calor. Assim, deve ser a nossa mentalidade diante dos desafios. Absorver as dificuldades, usá-las como combustível e crescer a partir delas. Quando adotamos essa postura, nada mais pode realmente nos deter. Os estoicos entendiam que não temos controle sobre as circunstâncias externas, mas temos total domínio sobre a maneira como reagimos a elas. Imagine alguém que perde o emprego inesperadamente. Para a maioria das pessoas, isso seria visto como um desastre, uma crise terrível. No entanto, para alguém que enxerga desafios como oportunidades, essa pode ser a chance de buscar algo melhor, de desenvolver novas habilidades, de mudar de vida para melhor. A situação em si não é positiva nem negativa, é nossa interpretação dela que define seu impacto. Na história da humanidade, os maiores avanços surgiram de momentos de crise. Grandes filósofos, líderes e inovadores muitas vezes transformaram suas dificuldades em trampolins para algo maior. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Nelson Mandela passou décadas na prisão e, em vez de sucumbir ao ressentimento,
usou sua experiência para unir uma nação. Esses exemplos nos mostram que a adversidade não é um fim, mas um ponto de virada para aqueles que têm a mentalidade correta. Isso não significa que os desafios sejam fáceis ou que devamos ignorar nossas emoções diante deles. O sofrimento é real e é natural sentir medo, tristeza ou frustração. No entanto, o que diferencia aqueles que crescem dos que ficam paralisados é a decisão de não permitir que essas emoções os dominem. Em vez de se afundar na negatividade, um verdadeiro estoico olha para o desafio e pergunta: como posso usar isso a meu favor? Seja um problema no trabalho, uma decepção pessoal ou uma dificuldade financeira, sempre há algo a ser aprendido, uma nova habilidade a ser desenvolvida, um novo caminho a ser explorado. Cada desafio contém dentro de si o potencial para um renascimento, para uma transformação pessoal. No fim das contas, a vida nunca será isenta de dificuldades. Mas se adotarmos a visão estoica de que os desafios são oportunidades disfarçadas, não apenas aprenderemos a lidar melhor com as adversidades, mas também cresceremos com elas. E como dizia Sêneca, dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho árduo fortalece o corpo. Pratique o desapego emocional. Apegamo-nos às nossas emoções como se fossem parte essencial de quem somos. Quando algo nos machuca, nos agarramos à dor. Quando algo nos faz felizes, tememos perdê-lo. Quando nos ofendem, cultivamos ressentimento. Mas será que essas emoções precisam nos dominar? Os estoicos nos ensinam que o sofrimento não vem do que acontece conosco, mas da forma como reagimos. Epicteto afirmou: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O apego emocional surge quando confundimos nossa identidade com nossos sentimentos. Se estamos tristes, pensamos que somos pessoas tristes. Se estamos ansiosos, acreditamos que nossa essência é a ansiedade. Mas a verdade é que as emoções são como nuvens no céu, passageiras, transitórias. Elas aparecem e obscurecem nossa visão por um momento, mas se não nos agarrarmos a elas, logo passarão. Isso não significa ignorar ou reprimir o que sentimos. Pelo contrário, significa reconhecer as emoções sem deixar que nos escravizem. Quando praticamos o desapego emocional, aprendemos a observar nossos sentimentos como se fossem eventos externos. Se alguém nos insulta, podemos sentir raiva, mas não precisamos nos deixar consumir por ela. Se algo não sai como planejamos, podemos nos frustrar, mas não precisamos transformar essa frustração em sofrimento prolongado. Imagine um rio. Se jogarmos um pedaço de madeira na água, ele será levado pela correnteza. Assim também deveria ser com nossos sentimentos. Devemos permitir que fluam, sem nos agarrarmos a eles. Quando resistimos, quando tentamos manter algo que já deveria ter passado, sofremos. O apego nos torna prisioneiros do passado e reféns do futuro. Vivemos relembrando dores antigas ou temendo perdas que ainda nem aconteceram. O resultado? Perdemos o presente, o único momento que realmente existe. Os estoicos cultivavam o desapego emocional porque compreendiam que tudo na vida é impermanente. Nossas posses, nossos relacionamentos, até mesmo nosso próprio corpo, tudo está em constante mudança. Marco Aurélio escreveu: aceite as coisas às quais o destino o liga e ame as pessoas com quem o destino o trouxe junto, mas faça isso de todo o coração, sem se apegar. Amar sem apego é amar de maneira pura, sem medo de perder. Valorizar o que temos, sem nos tornarmos dependentes. O desapego emocional não significa frieza ou indiferença. Significa liberdade. Liberdade para sentir sem ser controlado pelas emoções. Liberdade para amar sem possuir.
Liberdade para viver o presente sem carregar o peso do passado ou a ansiedade pelo futuro. Significa, acima de tudo, compreender que a verdadeira paz não vem de evitar as emoções, mas de aprender a coexistir com elas sem ser dominado. Quando praticamos o desapego emocional, tornamos-nos senhores de nós mesmos. A tristeza pode vir, mas não nos derruba. A raiva pode surgir, mas não nos controla. O medo pode aparecer, mas não nos paralisa. Vivemos de forma plena, conscientes de que tudo passa e que, no fim, a única coisa sobre a qual realmente temos poder é nossa própria mente. Use a técnica da pior das hipóteses. Muitas vezes, somos consumidos por pensamentos negativos que parecem incontroláveis. O medo do fracasso, a ansiedade pelo futuro, a culpa pelo passado, tudo isso forma um ciclo que nos aprisiona. Mas os estoicos desenvolveram uma estratégia poderosa para desarmar esses medos. A técnica da pior das hipóteses. Sêneca nos ensina: devemos nos preparar para o pior. Então, quando o pior acontecer, estaremos prontos. E se não acontecer, teremos vivido sem medo desnecessário. O que isso significa na prática? Simples. Quando um pensamento negativo surgir, em vez de tentar evitá-lo ou reprimi-lo, devemos encará-lo de frente e nos perguntar: qual é o pior cenário possível? Nosso cérebro tende a amplificar os problemas, tornando-os maiores do que realmente são. Mas quando deliberadamente exploramos o pior que pode acontecer, percebemos que a maioria dos nossos medos é irracional, ou, no mínimo, administrável. Se você teme perder o emprego, pergunte-se: o que aconteceria se eu realmente fosse demitido? Você poderia encontrar outro trabalho? Adaptar-se a uma nova realidade? Se você tem medo de uma conversa difícil, pense: se tudo der errado, qual será o pior resultado possível? Posso lidar com isso? Esse exercício não serve para nos deixar pessimistas, mas para nos fortalecer. Quando imaginamos o pior e percebemos que podemos suportá-lo, ganhamos uma sensação de controle. O desconhecido é assustador, mas quando colocamos luz sobre nossas preocupações, deixamos de ser escravos delas. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, dizia: se você está angustiado por algo externo, a dor não vem da própria coisa, mas da sua percepção sobre ela. E você tem o poder de mudar essa percepção. Além disso, muitas vezes, o pior cenário nunca se concretiza. Quantas noites em claro você já passou se preocupando com algo que no final nem aconteceu? E mesmo quando algo ruim ocorre, é raro que seja tão devastador quanto imaginávamos. Aplicar a técnica da pior das hipóteses nos ensina a diferenciar os medos reais dos ilusórios e a desenvolver resiliência para enfrentar desafios com serenidade. Imagine um soldado antes da batalha. Se ele nunca considerou a possibilidade de ser atacado, será tomado pelo pânico ao primeiro sinal de perigo. Mas se ele treinou sua mente para encarar o pior, não será surpreendido nem paralisado pelo medo. Da mesma forma, quando nos preparamos mentalmente para adversidades, enfrentamos a vida com mais coragem. Outro benefício dessa técnica é que ela nos ajuda a enxergar soluções. Ao explorar a pior hipótese, muitas vezes percebemos que há saídas que não tínhamos considerado. Se o pior acontecer, quais seriam os primeiros passos a tomar? Quais recursos eu poderia usar? Essa abordagem nos dá clareza e nos impede de agir impulsivamente, dominados pelo medo. A próxima vez que um pensamento negativo tomar conta de sua mente, pare e pergunte: e se o pior realmente acontecer? Visualize o cenário, aceite-o e descubra que, independentemente do que vier, você é mais forte do que imagina. Os estoicos não buscavam evitar o sofrimento, mas se preparar para ele. E essa preparação os tornava inabaláveis.
A liberdade verdadeira vem quando percebemos que nada externo pode nos destruir, apenas nossa própria mente, o poder do momento presente. Os pensamentos negativos muitas vezes nos aprisionam no passado ou nos lançam em um futuro incerto. Revivemos erros, ressentimentos e frustrações de ontem ou antecipamos medos e dificuldades que talvez nunca aconteçam. E nesse vai e vem entre o que foi e o que pode ser, nos esquecemos do único tempo que realmente existe: o agora. Os estoicos nos ensinam que a chave para a serenidade está na capacidade de habitar plenamente o momento presente. Marco Aurélio escreveu: concentre-se em viver o que realmente pertence a você, o presente. O passado já não existe. O futuro ainda não chegou. Tudo o que temos é este instante. Essa simples verdade pode mudar completamente nossa forma de viver. O que nos causa sofrimento não é o presente em si, mas a nossa resistência a ele. Sofremos porque comparamos nossa realidade com o que deveria ser, porque tentamos controlar o que está além do nosso alcance, porque nos preocupamos com cenários que ainda não aconteceram. E assim, desperdiçamos a única coisa que realmente temos: o agora. Observe a sua mente por um instante. Onde ela está agora? Você está realmente presente neste momento, absorvendo cada palavra, ou sua atenção está fragmentada, pulando entre lembranças e preocupações? A maior parte das pessoas vive em piloto automático, incapaz de apreciar a simplicidade do presente. Quando comemos, pensamos no que temos que fazer depois. Quando trabalhamos, ansiamos pelo descanso. Quando descansamos, nos preocupamos com o trabalho. Assim, a vida escorre pelos dedos, sempre sendo vivida em um tempo que nunca chega. Mas e se você pudesse realmente estar no agora? Imagine acordar e sentir a luz do sol tocando seu rosto sem pressa para pensar no dia. Comer uma refeição e realmente sentir os sabores sem se perder em distrações. Conversar com alguém e ouvir de verdade, sem antecipar o que vai dizer em seguida. Isso é presença. Isso é viver. Os estoicos sabiam que o presente é o único lugar onde podemos exercer poder real sobre nossas vidas. Sêneca dizia: apressamo-nos para viver, mas sem saber viver. E o segredo para essa vida plena não está em fugir dos problemas, mas em aceitar cada momento como ele é. Quando nos ancoramos no presente, os pensamentos negativos perdem força, porque eles dependem do passado e do futuro para sobreviver. Se um problema surge, lide com ele no agora, sem carregar o peso extra da ansiedade ou do arrependimento. Se algo já aconteceu, não há por que continuar revivendo. Se algo ainda não ocorreu, preocupar-se não mudará nada. O passado é aprendizado, o futuro é planejamento, mas o presente é ação. A verdadeira liberdade está na capacidade de se entregar completamente ao instante, sem resistir a ele. Quando você se vê tomado por pensamentos negativos, pergunte-se: agora, neste exato momento, o que está errado? Na maioria das vezes, a resposta será nada. Os problemas que nos atormentam vivem em nossas projeções mentais e não na realidade concreta do agora. Praticar a presença não significa ignorar o que precisa ser feito, mas sim viver cada momento com atenção plena. Significa aceitar as coisas como elas são e agir da melhor maneira possível dentro desse instante. Significa libertar-se do peso de um passado imutável e das preocupações de um futuro desconhecido. O presente é tudo o que temos, e quanto mais o abraçamos, mais nos libertamos da prisão dos pensamentos negativos. A importância da autodisciplina mental. A mente humana é um território vasto e indomável.
Pensamentos surgem e desaparecem como nuvens no céu, muitos deles fora do nosso controle consciente. No entanto, há uma diferença fundamental entre ter pensamentos e se identificar com eles. Aqui entra a importância da autodisciplina mental, a capacidade de observar os próprios pensamentos sem se deixar dominar por eles. Os estoicos compreendiam essa necessidade com profundidade. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Isso significa que nossa paz mental não depende do que acontece externamente, mas de como reagimos internamente. Mas essa resposta interna não ocorre por acaso. Ela precisa ser cultivada, treinada e fortalecida como um músculo. A autodisciplina mental não significa reprimir pensamentos ou forçar uma positividade artificial. Pelo contrário, trata-se de desenvolver um estado de vigilância sobre a própria mente, aprendendo a reconhecer padrões negativos antes que eles tomem conta. Isso exige prática, pois a mente, quando deixada sem disciplina, tende a seguir os caminhos mais fáceis: preocupação, julgamento, autocrítica, medo. Imagine que sua mente é como um jardim. Se você não cuidar dele, ervas daninhas crescerão por toda parte, sufocando as flores. Da mesma forma, se você não disciplina sua mente, pensamentos negativos crescerão sem controle, ocupando todo o espaço da sua consciência. A autodisciplina mental é o ato de cultivar esse jardim, arrancando as ervas daninhas da negatividade e plantando pensamentos que realmente servem ao seu crescimento. Uma forma de exercitar essa disciplina é através da prática da atenção consciente. Estar atento ao que passa pela sua mente sem reagir automaticamente. Quando um pensamento negativo surge, ao invés de se deixar levar por ele, pergunte-se: isso é um fato ou apenas uma interpretação? Esse pensamento me ajuda ou me atrapalha? Apenas essa simples pausa pode impedir que um pensamento destrutivo se transforme em um ciclo interminável de angústia. Os estoicos também nos ensinam que a autodisciplina mental envolve a capacidade de manter o foco no que realmente importa. Em um mundo cheio de distrações, nossa atenção é constantemente puxada para o que é superficial, efêmero e irrelevante. Se não exercermos controle sobre nossa mente, corremos o risco de passar a vida presos em ciclos de preocupações, comparações e reações impulsivas. A autodisciplina mental nos dá liberdade. Sem ela, somos escravos das nossas próprias emoções e pensamentos descontrolados. Com ela, ganhamos a capacidade de escolher quais pensamentos merecem nossa atenção e quais devem ser descartados. Isso não significa que nunca mais teremos pensamentos negativos, mas sim que não daremos a eles mais poder do que merecem. O treinamento da mente, assim como o do corpo, exige consistência. Pequenos hábitos, como questionar crenças limitantes, praticar o desapego emocional e focar no presente, são exercícios que fortalecem a autodisciplina mental. Cada vez que escolhemos não reagir impulsivamente a um pensamento negativo, estamos treinando nossa mente para ser mais forte. A autodisciplina mental é o que nos permite enfrentar desafios sem sermos dominados pelo medo, resistir às tentações do desespero e manter a clareza em meio ao caos. É um processo contínuo, mas cada passo dado nessa jornada nos aproxima de uma mente mais equilibrada e resiliente. Como disse Sêneca, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem a ansiedade dependente do futuro, não nos deixando levar pela esperança ou pelo medo, mas descansando satisfeitos com o que temos. E isso só é possível quando assumimos o controle da nossa própria mente. Reduza o barulho mental. Vivemos em um mundo onde a mente nunca descansa. Estamos constantemente cercados por informações, distrações e estímulos que competem por nossa atenção.
O excesso de ruído mental nos esgota, nos afasta do momento presente e nos prende em um estado de ansiedade constante. Os estoicos, há mais de 2000 anos, já compreendiam a importância de silenciar a mente para encontrar clareza e equilíbrio. Sêneca escreveu: "Nada é tão útil quanto estar, de tempos em tempos, sozinho consigo mesmo." No entanto, no mundo moderno, a solidão se tornou rara e a introspecção um hábito esquecido. Estamos sempre conectados, ocupados e imersos em pensamentos incessantes. Mas será que todo esse fluxo mental nos ajuda ou apenas nos mantém presos em preocupações e distrações? Reduzir o barulho mental não significa evitar responsabilidades ou ignorar problemas, mas aprender a distinguir o que realmente merece nossa atenção e o que é apenas ruído desnecessário. Muitas vezes, gastamos energia com pensamentos inúteis, preocupações com o futuro, arrependimentos do passado, comparações, autocrítica excessiva. Quando nossa mente está cheia de ruído, perdemos a capacidade de agir com clareza e sabedoria. Um dos primeiros passos para reduzir o barulho mental é cultivar o silêncio interno. Isso pode ser feito por meio da prática do desapego de pensamentos intrusivos. Quando você perceber sua mente agitada, pare e observe. Esses pensamentos são úteis? Eles me ajudam ou apenas alimentam minha ansiedade? Ao fazer isso, você começará a perceber que muitos dos pensamentos que ocupam sua mente são desnecessários. Outra técnica poderosa é evitar a sobrecarga de informações. Hoje, temos acesso a mais notícias, opiniões e estímulos do que nunca. No entanto, essa avalanche de informações não nos torna mais sábios. Pelo contrário, nos deixa sobrecarregados. Os estoicos praticavam a simplicidade mental, escolhendo focar apenas no que era essencial. Assim, pergunte-se: preciso realmente consumir tantas notícias? Preciso me preocupar com tantas opiniões externas? Reduzir o consumo de estímulos inúteis ajuda a criar um espaço mental mais tranquilo. Além disso, diminuir o barulho mental envolve aprender a lidar com a incerteza. Muitas vezes, o que mais agita nossa mente são perguntas sem resposta e cenários que não podemos controlar. Epicteto nos ensina que devemos focar apenas no que está ao nosso alcance. Pensar excessivamente sobre o futuro ou remoer o passado são formas de ruído mental que apenas drenam nossa energia. Em vez disso, treine sua mente para focar no momento presente, onde a vida realmente acontece. A prática da respiração consciente e da meditação estoica também pode ser uma ferramenta valiosa para reduzir o barulho mental. Momentos de pausa, onde nos desconectamos do mundo externo e voltamos nossa atenção para dentro, ajudam a criar um espaço de calma e clareza. Não se trata de esvaziar a mente completamente, mas de aprender a observar os pensamentos sem se deixar levar por eles. O silêncio interno é um estado poderoso. Ele nos permite enxergar com mais clareza, tomar decisões mais sábias e reagir de forma mais equilibrada às situações da vida. Quando reduzimos o barulho mental, ganhamos espaço para o que realmente importa. Como Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Portanto, comece hoje mesmo a praticar a redução do barulho mental. Filtre suas preocupações, elimine distrações desnecessárias e cultive momentos de silêncio. No meio do caos do mundo moderno, a verdadeira paz vem da nossa capacidade de acalmar a mente. Cerque-se de influências positivas. Nossa mente é como um jardim. Tudo o que plantamos nela cresce. Se cultivamos pensamentos negativos, alimentados por ambientes tóxicos e influências destrutivas, colhemos ansiedade, pessimismo e desesperança.
Se, ao contrário, nutrimos nossa mente com sabedoria, boas companhias e ideias elevadas, colhemos equilíbrio, clareza e força interior. Os estoicos entendiam profundamente essa verdade e nos ensinaram que a qualidade da nossa vida está diretamente ligada à qualidade das influências que escolhemos. Sêneca nos adverte: associemo-nos com aqueles que nos tornarão melhores e acolhamos aqueles a quem possamos tornar melhores. Essa é uma das mais valiosas lições estoicas. Nossas companhias moldam nossos pensamentos, nossos hábitos e, em última instância, nosso destino. Se convivemos com pessoas que vivem se queixando, criticando e espalhando desânimo, inevitavelmente começamos a absorver essa energia. Por outro lado, se nos cercamos de indivíduos sábios, resilientes e positivos, nossa mente se fortalece, nossa visão de mundo se amplia e nosso crescimento pessoal se acelera. O mesmo vale para o conteúdo que consumimos. Hoje, mais do que nunca, estamos cercados por uma enxurrada de informações, nem todas benéficas. Notícias alarmistas, redes sociais repletas de comparações superficiais, entretenimento raso e debates vazios podem envenenar nossa mente sem que percebamos. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: a alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. O que você lê, ouve e assiste diariamente está moldando sua forma de pensar. Está ajudando você a crescer ou apenas reforçando padrões negativos? Para realmente se libertar dos pensamentos negativos, é essencial ser seletivo com as influências ao seu redor. Isso não significa viver em uma bolha, ignorando problemas do mundo, mas sim desenvolver um filtro consciente. Escolha conteúdos que tragam aprendizado e inspiração, amizades que incentivem seu crescimento e ambientes que promovam sua paz mental. Além disso, os estoicos enfatizam a importância da autossuficiência mental. Epicteto nos ensina que não devemos depender inteiramente dos outros para nosso bem-estar, mas devemos buscar em nós mesmos a fonte de nossa força. No entanto, isso não significa que devemos nos isolar. Pelo contrário, devemos encontrar uma comunidade de pessoas que compartilhem valores semelhantes, que desafiem nossas crenças de maneira construtiva e que nos ajudem a nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Cerque-se de influências positivas também significa alimentar sua mente com grandes ideias. Leia filosofia, estude história, aprenda com os grandes pensadores. Os livros, assim como as pessoas, podem ser companheiros valiosos ou distrações vazias. Escolha ler aqueles que elevam sua visão de mundo, que ensinam resiliência e que inspiram ação. Outra prática estoica importante é evitar discussões inúteis e interações que apenas desperdiçam energia mental. Como Sêneca aconselha, o tempo que perdemos discutindo sobre o que não podemos mudar é tempo que poderíamos investir em nosso próprio aprimoramento. O mundo está cheio de conflitos, mas nem todos merecem nossa atenção. Aprenda a distinguir entre conversas que agregam valor e aquelas que apenas desgastam. Assim, cultivar um ambiente positivo, tanto físico quanto mental, é um dos passos mais eficazes para libertar-se dos pensamentos negativos. Quando cercado de boas influências, sua mente se torna mais clara, sua energia se renova e sua capacidade de lidar com desafios se fortalece. Como Marco Aurélio disse, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Portanto, olhe ao seu redor. Quem são as pessoas que fazem parte da sua vida? Que tipo de conteúdo você consome diariamente? Suas influências atuais estão ajudando você a crescer ou estão mantendo você preso em ciclos negativos? A resposta para essas perguntas pode ser a chave para a sua liberdade mental. A jornada da mudança é gradual. A mente humana
resiste à mudança. Desde tempos imemoriais, fomos moldados pela inércia dos hábitos, pelo conforto da familiaridade e pelo medo do desconhecido. Quando nos damos conta de que nossos pensamentos negativos nos aprisionam, queremos nos libertar imediatamente, como se a simples consciência do problema bastasse para transformá-lo. No entanto, os estoicos nos ensinam que a verdadeira mudança não acontece de um dia para o outro. Ela é um processo lento, uma jornada que exige paciência, disciplina e perseverança. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E a conquista desse autodomínio não acontece de forma instantânea. O controle da mente, a capacidade de filtrar pensamentos destrutivos e cultivar uma perspectiva mais racional, são habilidades que se desenvolvem com o tempo. Assim como um atleta treina o corpo ou um artesão aprimora sua técnica. Muitos desistem da mudança porque não veem resultados imediatos. Sentem-se frustrados ao perceberem que, mesmo depois de compreenderem o impacto dos pensamentos negativos, eles continuam surgindo. Mas a questão não é eliminá-los de uma vez por todas. Isso seria impossível. E sim, enfraquecê-los pouco a pouco, substituindo-os por pensamentos mais lúcidos, mais úteis, mais alinhados com a realidade. Imagine um rio que, por anos, escavou um caminho profundo na terra, criando um curso de águas turvas e violentas. Se você deseja mudar o curso desse rio, não pode simplesmente tapá-lo de uma vez. Será necessário escavar um novo leito, direcionar a água lentamente para esse novo caminho, reforçá-lo dia após dia, até que, com o tempo, o antigo curso perca sua força e seque. Assim é a transformação mental. Ela exige um direcionamento contínuo até que novos padrões de pensamento se tornem naturais. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. No entanto, reconhecer esse poder não significa que a transformação ocorrerá sem esforço. Para abandonar os pensamentos negativos de forma duradoura, precisamos praticar diariamente a filosofia estoica. Cada momento de dúvida, cada situação desafiadora e cada recaída são oportunidades para reafirmarmos nosso compromisso com a mudança. Uma das chaves para essa jornada é aceitar as pequenas vitórias. Talvez no início você consiga apenas interromper um pensamento negativo antes que ele se espalhe. Talvez, depois de algum tempo, você perceba que aquilo que antes o perturbava profundamente, agora apenas toca sua consciência de leve. Aos poucos, o que antes parecia um turbilhão de emoções descontroladas se transforma em um fluxo mais tranquilo, mais gerenciável. Os estoicos não nos pedem para sermos perfeitos, mas para sermos melhores do que fomos ontem. Sêneca nos lembra: enquanto vivermos, devemos aprender a viver. Isso significa que nunca chegaremos a um ponto final absoluto de iluminação, mas sempre podemos refinar nossa maneira de pensar e reagir ao mundo. Cada dia é uma nova oportunidade para fortalecer nossa mente e avançar um pouco mais no caminho da serenidade. A jornada da mudança é como escalar uma montanha. No início, a subida parece íngreme, os obstáculos parecem intransponíveis, e a mente nos diz que talvez fosse melhor desistir e voltar. Mas, conforme avançamos, começamos a notar que nossa resistência aumenta, que os desafios já não nos assustam tanto e que cada passo nos aproxima mais do topo. Olhamos para trás e percebemos o quanto já subimos, e isso nos dá coragem para continuar. Se você deseja se libertar dos pensamentos negativos, aceite que esse é um caminho de longo prazo.
Cada dia que você dedica a essa mudança é um tijolo na construção de uma mente mais forte. Não se cobre por tropeçar ocasionalmente, pois até mesmo os sábios enfrentaram momentos de dúvida. O que importa é persistir, continuar subindo, sabendo que, a cada passo, você se torna um pouco mais livre. A mente é um campo de batalha e os pensamentos negativos são inimigos persistentes. Mas como aprendemos ao longo deste vídeo, eles não têm poder real sobre nós, a menos que concedamos esse poder a eles. O estoicismo nos ensina que somos os arquitetos de nossa própria realidade mental e que, através da prática diária, podemos reconfigurar nossos padrões de pensamento, trocando o desespero pela clareza, a dúvida pela resiliência e o medo pela aceitação do que está fora de nosso controle. Nenhuma mudança profunda acontece de um dia para o outro. A transformação da mente exige paciência, disciplina e um compromisso contínuo com a filosofia que escolhemos seguir. Não se trata de eliminar completamente os pensamentos negativos, mas de enfraquecê-los, de substituí-los por ideias mais racionais e construtivas. Como Marco Aurélio nos ensinou, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se há algo que podemos levar desta jornada, é que não somos prisioneiros de nossa própria mente. Podemos mudar, podemos crescer e podemos nos libertar das correntes invisíveis que nos seguram. Mas essa libertação não vem da negação, e sim da compreensão, da aceitação e da prática. Agora, eu quero saber de você. Qual dessas lições mais ressoou com sua experiência? Você já tentou aplicar algum desses princípios no seu dia a dia? Compartilhe sua opinião nos comentários e vamos continuar essa conversa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos sobre estoicismo e crescimento pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui e lembre-se, sua mente pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo. A escolha é sua. Até a próxima.